Boa tarde, Naline, Victor Hugo, demais alunos que estão acompanhando as nossas aulas. Desejo a todos aí uma ótima semana e que as nossas aulas sejam, assim, bem produtivas, tá? Na aula anterior, né, a gente discutiu bastante sobre o envio da pesquisa, sobre algumas atividades complementares, na qual orientei vocês. E hoje eu estarei introduzindo para vocês, amados, sobre o conjunto dos números racionais, certo, turminha? É um assunto novo, acredito que vocês também já devem ter visto, estudado algumas coisas sobre os números racionais, tá? Onde que estudamos no início os inteiros, os naturais, né? Que é os positivos, negativos, e agora os racionais, né? Como é que será estes números? Em especial, de que se trata? De números negativos, positivos, números quebrados, números fracionários, tá? Então, aqui nas orientações gerais, nas competências gerais, antes de introduzir, tá? Pede-se que valorize e utilize os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, tá? Para que vocês possam entender a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva também, né? Exercitar a curiosidade, tá, intelectual e recorrer também à abordagem própria das ciências, certo? Onde que inclua a investigação, a reflexão e análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, certo? Inclusive tecnológicas, tendo base, turminha, assim, nos conhecimentos das diferentes áreas, tá? Tudo isso aqui é usado no campo, utilizando, assim, os racionais. Ele é tão amplo que adentra todas essas áreas, onde também vem a valorização e diversidade dos saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilita entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu objetivo de vida, tá? Com liberdade, autonomia, consciência, certo? E crítica e responsabilidade, tá? Já nas específicas aqui, pede-se para reconhecer que a matemática é uma ciência humana, certo? É fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos, certo? E para alicerçar descobertas, certo? E construções, inclusive, com impactos no mundo do trabalho. No ponto das competências 2, aqui é desenvolver o raciocínio, né, ter o objetivo, lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, ok? Aqui, compreender as relações entre conceitos, as relações entre procedimentos de diferentes campos da matemática, certo? E aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento,
sentindo segurança, quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos de desenvolvimento e autoestima, e a presença, perseverança na busca de soluções também, tá? Tem que ter uma autoestima, né? Tem que estar perseverante em buscar soluções quando surgem os problemas. Enfrentar, que seria o 4, nós colocaram os 6, né? Mas seria o 4, enfrentar situações, problema em múltiplos contextos, incluindo, turminha, situações imaginadas, não diretamente relacionada com o aspecto prático utilitário. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna, olha, e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Aqui, turminha, o que acontece aqui? Em determinada situação do dia a dia, usamos números com vírgula para expressar algumas medidas. Dizemos que estes números são escritos na forma decimal. E assim, como os números na forma de fração são chamados números racionais. Entenderam? Por que vem aqui a introdução dos números racionais? Onde aqui que nós vamos utilizar frações, tá? Observe na imagem alguns números usados para indicar, primeiro, a distância entre duas cidades, segundo, massa de uma refeição em um restaurante, certo? E o preço cobrado por uma refeição. O terceiro, como vocês verem aqui, olha, a altura, tá? Máxima permitida para tráfego de veículos sobre viadutos. O quarto, turminha, medidas de um móvel. O quinto, a altura de um prédio. E, por fim, o sexto, tempo de viagem entre duas cidades, tá? Aqui são pontos aqui abordados nesta imagem: Carlos Rios, 85 quilômetros, ok? Na página 98, olha aqui para vocês verem, aumentei aqui a altura do prédio, certo? Está tudo aqui, olha. A altura máxima permitida são 3 metros e 10 centímetros, que é 3,10. Então, está aqui a marcenaria, tá? Está todo aqui o esquema aqui na página 99, certo? Aqui, turminha, abertura, as orientações didáticas aqui na abertura da unidade, essa unidade, qual o objetivo dela, tá? De apresentar o conjunto dos números racionais, certo? Incluindo, tá? Ampliação, noção desse tipo de número iniciada em anos anteriores. Aqui também amplia e estende as operações já estudadas no conjunto dos números inteiros, como falei antes, para números racionais escritos na forma decimal e de fração, tá? Além disso, traz a leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Olha como que é rico este assunto. Olha para vocês verem, números inteiros que nós estudamos, né? E agora ele vem introduzindo os decimais, frações, certo? E depois a interpretação e construção de tabelas e gráficos. Olha que interessante, é muito rico, muito, como eu falei, em tudo que você pensar, em todas as áreas, este conteúdo aqui sobre o conjunto dos racionais está presente, tá? A abertura aborda também a presença de números racionais no dia a dia, tá? Aqui que vocês aqui possam ver exemplos, né, observar o que vocês têm utilizado, o que você tem visto esses números no dia a dia, no cotidiano de vocês, tanto na forma decimal quanto na de fração.
tá? Aqui no número digital, segundo bimestre, ver o plano de desenvolvimento para todas as unidades 4 e 5, desenvolver o projeto integrador sobre a relação entre frações e música, tá? Explorar a sequência didática do bimestre que trabalham as habilidades. Aqui pede para acessar, tá? Aqui são códigos, né? Para utilizar esses códigos para poder estar acessando estas páginas que têm estas informações. E aqui, por fim, os números racionais, tá? A apresentação deles, estas páginas aqui nós introduzimos, tá? Simplesmente teve uma belíssima introdução sobre a utilização destes números racionais que a gente vai usar na forma decimal e fracionária, tá? Então, eu peço que vocês aqui, vou deixar para vocês introduzir direitinho aqui a página 98, tá ok? Se vocês, vou pedir vocês para lerem a página 98 e a página 99, certo? Vocês vão lerem a página 99, ok? E vou pedir vocês para fazerem esta pequena atividade aqui. Agora responda no caderno de vocês. Você se lembra de algumas situações do dia a dia em que são usados números racionais na forma decimal? E aí, turminha, já viram? Se deram com situações dessas, lembram? Tá? E na imagem, qual é o número usado para indicar o preço da refeição? Vocês chegaram a observar na imagem, no restaurante? E com a ajuda ou do professor, ou de um colega, ou de um irmão, né, usa a fita métrica para medir sua altura. Registre essa medida usando o número de forma decimal. Muito fácil, não é? Se sua medida é 1,5 m, é o quê? 1,60 m, né? E aí é para você usar na forma decimal. Como que você vai usar? E aí eu quero ver a medida de vocês na próxima aula. Quero fita métrica na mão, ok? Tem aquelas fitas métricas de 1 metro, 1 metro que você pode marcar, depois medir de novo. Tem de 1,5 m, tem de 2 metros, mas acredito que a maioria deve ter em casa. Certinho, turminha? Então, assista às nossas aulas, presta atenção direitinho, veja as orientações, o que se pede para fazer, fiquem atentos, tá? E responda, e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E bons estudos. Até mais, turminha. Beijo. Tchau, tchau.